E vamos começar a nossa aula um pouquinho aí. A primeira aula é assim mesmo, né? Então, nós vamos falar o conteúdo de vocês, tá? É à minha frente, 241, no livro 1, tá? O capítulo 3 e o capítulo 4 também já, tá? Que é o próximo material, tá? Que a gente estuda a embriologia, né? Nós paramos nos protozoários, estudamos as doenças causadas por protozoários, né? E aí, nós vamos estudar agora a embriologia. Nós já falamos algumas coisinhas a respeito dessa embriologia com vocês em outros momentos, tá? Aí eu estou acompanhando vocês aqui pelo chat, e aí, se vocês tiverem alguma perguntinha, vocês podem fazer pelo chat aí, e a gente vai continuando a aula. Eu só preciso de um retorno, se eu quando eu perguntar, tá tudo ok, aí vocês fazem um Szinho ou um N, para ver se vocês estão ou não acompanhando, tá? Depois a gente vai enviar esses slides para vocês, tá, Letícia? Beleza, então vamos lá. Primeira coisa, então, você está vendo agora aí, ó, uma imagem, né, de uma pessoa segurando um bebezinho aí com a mão, certo ou errado? Hein? É só respondendo aqui para você, Matheus. Peraí, vamos devagar. O Matheus perguntou para mim um negócio aqui. Então, Matheus, as doenças causadas por protozoários não estão nesse capítulo de vocês, no livro de vocês, tá? Só estão protozoários. Não tem as doenças causadas por protozoários no livro de vocês. Nós vamos estudar as doenças ainda mais para frente. Provavelmente a gente estuda essas doenças aí lá na frente, tá? Quando a gente estiver estudando mais detalhes. Mas não tem as doenças no material, e a gente está seguindo esse material, tá? Então, essa parte da embriologia, ela é importante porque para a gente estudar a zoologia, que é a próxima matéria de vocês, precisa de você ter o conhecimento prévio desse assunto, né? Eu lembro que eu coloquei com vocês as características gerais lá dos seres vivos com relação à presença de celoma. Nós vamos ver aqui de novo, tá? Nesses slides. Só ter um pouquinho de paciência, tá? E aí nós vamos seguir. Bom, então, ó, nós temos que a embriologia é o estudo do desenvolvimento do ovo, desde a fecundação até a forma adulta, né? Você lembra que o ovo, ele é nada mais, nada menos biologicamente do que a união da célula masculina chamada espermatozoide com a feminina chamada de óvulo. Produto dessa união, que nós chamamos de fecundação, surge uma célula chamada ovo ou zigoto. Daí para frente, vai acontecer o desenvolvimento do embrião, né? Que a embriologia estuda isso. Então, o desenvolvimento embrionário, ele inicia-se com a fecundação e a formação do zigoto, tá? Aí vai aumentando o número de células através do processo chamado de mitose e vai acontecendo depois a diferenciação dessas células, transformando em tecidos e órgãos, tá? Sempre nessas etapas, ok? Muito bem, Guilherme. O ovócito 2 mesmo, que vai que na presença do espermatozoide na hora da fecundação, vai dar origem ao óvulo para acontecer a fecundação. Isso mesmo, Guilherme. Vamos lá. Seguindo. E aí, nós temos os tipos de ovos, né? Esses ovos a gente classifica de acordo com a quantidade de uma substância nutritiva chamada de vitelo, né? Então, vitelo é a substância que vai nutrir o embrião, tá? Então, de acordo com... Por quê? Porque todos os animais, que a gente já falou anteriormente, eles apresentam lá o ovo, né? Ou o zigoto, como a gente falou em sala de aula. Todos eles que fazem reprodução sexuada. E aí, como tem ovo ou zigoto, os ovos são diferentes de animal para animal, né? Por quê? Porque tem o tempo de desenvolvimento embrionário de cada um é diferente. Então, como o tempo
de desenvolvimento embrionário é diferente de cada um, o ovo também é diferente, né? E uma questão é o seguinte: se o embrião vai desenvolver sem a ajuda dos nutrientes que a mãe vai fornecer para ele, né? Então, onde que está o nutriente para ele desenvolver? Dentro do ovo. E esse nutriente, ele tem um nome de vitelo, tá? Vitelo. Está escrito aí na tela para vocês. Então, dessa forma, nós temos 4 tipos de ovos, né? O oligolesto, alesto, telolesto incompleto, heterolesto, telolesto completo, megalesto e centrolesto. Então, temos esses 4 tipos de ovos, tá? E aí, com isso, você tem que os ovos oligolestos são ovos que apresentam pouco vitelo distribuído de forma uniforme pelo citoplasma, né? Por isso, oligolesto, às vezes você pode encontrar um termo também isolesto, por causa dessa distribuição uniforme. São encontrados nos equinodermos, protocordados e mamíferos. Professor, eu não sei o que é um equinodermo. Realmente, você não viu ainda esse conteúdo. Você vai estudar equinodermo agora para frente na zoologia. Mas eu vou te adiantar. Equinodermos, você já ouviu falar de estrela do mar, ouriço do mar. Então, esses seres são equinodermos. Tá? Ok, Tayla? Então, aí nós temos o telolesto incompleto, ou também chamado de heterolesto. Às vezes você encontra mais com o nome de heterolesto do que com o nome de telolesto incompleto, tá? Então, ele tem muito vitelo, e esse vitelo está distribuído principalmente em um dos polos, mas está em todo o ovo, mas principalmente em um dos polos, né? O polo que tem bastante vitelo a gente chama de polo vegetativo, e o polo que tem menos vitelo a gente chama de polo animal. Esse tipo de ovo é encontrado nos anfíbios. Agora, o maior de todos os ovos, né, o telolesto completo, o megalesto, é o maior de todos. Então, quem seria? Então, seriam alguns peixes, algumas espécies de peixe, como propriamente o tubarão, por exemplo, tá? Os répteis e aves. São os ovos que a gente conhece mesmo com o nome popular de ovo aí no dia a dia, tá? Então, são ovos que têm grande vitelo, e o vitelo está distribuído em apenas um dos polos, que a gente chama de polo vegetativo, onde fica ele. Tá? E onde vai desenvolver um embrião, a gente vai chamar de cicatrícula, né? Onde desenvolve o embrião. Né? Isso. Então, Letícia, sim, é verdade. Tá? É porque essa semana eu estou me preocupando justamente com isso. Alguns conceitos que nós vamos usar agora para frente e que a gente viu antes da paralisação, né? Nós já temos aí indo para o 2º mês. Então, a minha preocupação é justamente essa, por isso que eu estou revisando um pouquinho aquele conteúdo que nós estudamos. Ok, gente? Dá um okzinho para mim aí na tela, por favor, aí no bate-papo. Ah, beleza. Muito bem. E, finalmente, o centro-leste. Centro-leste é o vitelo. O vitelo só fica na região central, por isso é o nome centro-leste. É encontrado nos artrópodes. Professor, eu não sei o que é artrópodes. Não, então tá. Artrópodes, pessoal, são os insetos, por exemplo, tá? Crustáceos, aracnídeos, né? Esses animais também põem ovos, tá? Então, esses são os tipos de ovos. Aí tem um esquema mostrando os 4 tipos de ovos, tá? O centrolécito, né? o oligolécito, tá? Os ovos que a gente fez, uns desenhos no seu caderno que você copiou, e você tem aí, né, direitinho. Então, o ovo, né, gente, então só lembrando que o ovo, ele é como se fosse uma célula. Então, ele tem um núcleo, tem um citoplasma, né? É como se fosse uma célulazinha. Tá? Então, seguindo. Aí, pessoal, o que vai acontecer? O ovo vai gerar, então, um embrião. Então, para gerar um embrião, ele tem que passar por um processo de mitoses. Essa mitose, em especial, tá? Ela tem um nome de segmentação. Alguém lembra um outro nome? A gente colocou na sala de aula, além do nome segmentação, tem um outro nome. Alguém lembra? Se não lembra, não tem problema, que eu falo ele agora há pouco. Isso, Kaila. Mateus.
Maria Luísa. Gente, vocês são demais. Que bom que vocês estão afiadinhos aí, estão prestando atenção, estão acompanhando aí. Exatamente. A segmentação é o mesmo que clivagem. Ah, muito bem. Então, após a fecundação, ocorrem sucessivas mitoses, tá? Originando células denominadas de blastômeros. Tá? E aí a segmentação ocorre a partir da célula ovo. Tá? Então, essa ordem aí só foi a célula ovo, blástula, mórula, não está na ordem certa, né? Você lembra qual que é a ordem certa de desenvolvimento embrionário? Você lembra, se você quiser digitar aí no bate-papo, eu aguardo o tiquinho. A sequência certa de segmentação do embrião. Qual que é? Então, vou responder, tá? Primeiro vem a mórula, depois vem a blástula, depois vem a gástrula, depois vem a neurula e depois vem a organogênese. Tá? Então, a mórula é quando os blastômeros ficam aglomerados, tá? Fica parecendo uma frutinha chamada de amora, né? Aquela frutinha amora. E a blástula é uma esfera oca, onde a camada de células denominada blastoderme envolve uma cavidade chamada de blastocele. Tá? Então, o tipo de segmentação também, pessoal, vai ser de acordo, o tipo de segmentação vai ocorrer de acordo também com o tipo de ovo. Tá? Então, conforme for o ovo, tem um tipo de segmentação. Olha só que imagem você está vendo aí, ó. Tá? Em cima, as fotos aí, são imagens, então, fotografias do desenvolvimento embrionário, tá? Bem, e embaixo você tem um esquema, ovo, mórula, blástula, né? Então, são fases de desenvolvimento. Aqui nós estamos vendo, na mulher, né, um esquema. Eu fiz assim, parecido com vocês também, lá no quadro, para vocês, né? Aí você tem as fases de desenvolvimento embrionário, né? Até chegar na blástula, né? Essa implantação do embrião no útero tem um nome de quê? Lembra? O nome da implantação do embrião no útero. Alguém lembra? Nidação, Mateus. Mateus, você é o cara, né? Então, a implantação do embrião no útero tem um nome, recebe o nome de nidação. Né? E aí está mostrando mais ou menos a formação do embriãozinho quando chega lá na parede uterina, que nós chamamos de endométrio, né? Aí forma-se o que nós chamamos de trofoblasto. Então, trofoblasto, então está no período embrionário, o ovo, por numerosas divisões mitóticas, né? Na SPC, forma um embrião que se implanta no endométrio. Tá? Então, quando chega ao útero, 4 dias após a fecundação, o embrião chama-se mórula. Flutua livremente e é alimentado por secreções uterinas. Depois desenvolve-se passando ao blastocisto. O blastocisto apresenta 2 partes. Uma chama botão embrionário, que é onde vai desenvolver o embrião, origina o corpozinho do feto. Lá. E o trofoblasto, que delimita as cavidades, né? Faz uma saliência com o botão embrionário e participa da formação da placenta, esse trofoblasto. Tá? Seguindo. Ó. Nessa imagem, do lado esquerdo, é como se fosse o quê? O útero, tá? Então seria o endométrio. Aí no lado esquerdo seria o endométrio. Tá? E aí, o embriãozinho se implantando no endométrio, que é a nidação. Tá? Novamente, os tipos de óvulos, tá? Com o tipo de segmentação. Por quê? Segmentação ou mitose, ela pode acontecer de 2 maneiras, né? Ela pode ser holoblástica, também chamada de total, ou meroblástica, também chamada de parcial.
tá? Então, a holoblasta ou total, ela pode ser dividida em duas também, igual e desigual. Igual é quando todas as células estão praticamente do mesmo tamanho, tá? Acontece no tipo de ovo oligolécio. Desigual, então, são células de tamanhos diferentes. As menores têm o nome de micrômeros e as maiores têm o nome de macrômeros. Isso acontece nos heterolésticos ou heterolésticos incompletos. Tá? A meroblástica ou parcial pode ser discoidal ou superficial. Discoidal é quando ela acontece num tipo de ovo que é o telolécio completo, o megalécio. Ou seja, só acontece a segmentação onde não tem o vitelo em cima, a cicatrícula. E a superficial, a segmentação vai acontecendo e as células vão se dirigindo para a parte superficial do ovo. Isso acontece nos ovos centrolécios. Tá? E aí tem esse esquema aí mostrando os 4 tipos de segmentação. Bom, aí vem a gastrulação, que é a formação da gástrula, né? Na formação da gástrula ocorre a formação do arquêntero. Quem é o arquêntero? O arquêntero é o intestino primitivo do animal, tá? E ele tem uma abertura chamada blastóporo. E abaixo, e forma-se o primeiro folheto embrionário, que é o ectoderme, e abaixo do ectoderme tem o mesentoderme, que vai gerar mesoderme e endoderme logo depois. Aí tem um esquema mostrando a formação da gástrula, tá? Da direita para a esquerda, gente. Olhando da direita para a esquerda, você tem a blástula, início da formação do arquêntero, aí tem o blastóporo, e aí já é o arquêntero pronto, da direita para a esquerda, tá? O blastóporo, o que ele faz? Ele origina nos animais a boca e o ânus. Quando o blastóporo origina a boca, o animal é chamado de protostômio. Quando o blastóporo origina o ânus, o animal é chamado de deuterostômio. Tá? Aí, novamente, em cima você tem a blástula, embaixo você tem a gástrula. Tá? Agora, a neurulação é a formação do tubo neural, que futuramente vai ser o sistema nervoso do animal. Nesse processo também tem a formação da notocorda nos animais que nós chamamos de cordados, tá? Que é o nosso caso. A notocorda, que nos vertebrados será substituída futuramente pela coluna vertebral. Aí, ó, tem um esquema de formação desse tubo neural, tá? Olhando de cima para baixo, primeiro desenho da esquerda, depois o desenho da direita e depois embaixo, quando tem o tubo neural já formado, praticamente. Aí você tem todas as fases esquematizadas, ó, o zigoto, mórula, blástula, gástrula e neula. Vitor, sim, quando eu estava falando para vocês lá na última aula, em relação ao celoma, aquela coisa toda, eu falei sim a respeito de folhetos embrionários, mas não tem problema nenhum, tá? Você tem o folheto embrionário aqui, ó, nesse esquema. Ó, aqui é a mórula, aqui é a blástula, né? Aqui é a blastoderme e aqui dentro a blastocele, a cavidade. Aí vem para cá, a próxima fase, que é a gástrula. Essa estrutura mais externa aqui é um folheto embrionário, o primeiro que surgiu, que surge, né, nos seres vivos, é o ectoderme. Tá? Abaixo dele tem o mesentoderme, que futuramente vai gerar o meso e o endoderme. E dentro dele tem um arquêntero. E essa aberturazinha aqui, ó, é o blastóporo, tá? Esse blastóporo é que vai dar origem à boca e o ânus do animal. Aí, pessoal, da gástrula nós vamos para a neura. Então essa aqui é uma das fases mais desenvolvidas, né? Então a neura tem tudo prontinho aqui praticamente. Tem uns 3 folhetos embrionários, o ectoderme, o mesoderme, o endoderme, que é esse aqui, ó. Dentro do endoderme fica o arquêntero, acima dele nós temos aqui a notocorda, que vai ser substituída pela coluna vertebral no futuro, tá? Aqui, esse buraquinho aqui, assim, essa cavidade, tem o nome de celoma, tá?
E aí, o que vai acontecer agora para frente? Esse ectoderme, esse mesoderme e esse endoderme vão gerar todos os nossos tecidos. E depois geram os órgãos. Nós chamamos isso de organogênese. Olha a imagem maravilhosa aí, ó. Essa imagem é da neurula novamente, ó. Uma setinha, acompanhe comigo. Ectoderme, mesoderme, endoderme, notocorda, tubo neural, tá? Essa parte aqui de fora, onde você tem a mesoderme junto com o ectoderme, nós temos o nome de somatopleura. E aonde tem o endoderme com a mesoderme, tem o nome de esplâncnopleura. Essas estruturas, elas vão dar origem também a alguma parte do corpo do indivíduo, tá? O blastômero, o Guilherme, os blastômeros são todas as célulazinhas que são geradas depois da célula ovo ou zigoto. Cada célulazinha é um blastômero. Entendeu? Aí depois, quando vai aumentando o número de células, aos poucos esses blastômeros vão se diferenciando, ou seja, vão se transformando nos futuros tecidos, né? Tá? Então, Guilherme, é aí que ele forma. Bom, aí vem aqui a Maria Luísa perguntando, professor, as etapas são segmentação, blástula, está faltando a morulação, hein? É mórula, blástula, gástula e neuro, tá? Maria Luísa. Ó, de novo, aqui nós temos ele, tá? E na organogênese, o que o ectoderme, mesoderme e endoderme originam, né? Então, você tem que o ectoderme origina a epiderme e seus anexos, o encéfalo faz parte do sistema nervoso, e a medula espinhal também faz parte do sistema nervoso, ou seja, o sistema nervoso central. A mesoderme origina a notocorda, que posteriormente será substituída pela coluna vertebral, o esqueleto nosso, coluna, tá? O aparelho urogenital, o sistema circulatório e o esqueleto apendicular. E o endoderme origina o aparelho respiratório, tubo digestivo e glândulas anexas, tá? Pessoal, a nossa aula terminou, tá? Então, eu gostaria de agradecer por hoje e a próxima aula a gente continua, tá? Nós vamos marcar com vocês, presta atenção no seu celular, para a gente agendar direitinho o nosso retorno, tá? À tarde. Um abraço, com Deus.